Gustavo Scarpa, jogador campeão 2 vezes da Libertadores, 2 vezes do Campeonato Brasileiro e com muitos outros títulos, está vindo agora para o São Paulo. E tem mais um jogador extraordinário que eu estou trazendo aqui com exclusividade. E como é que fica esse São Paulo Futebol Clube aí, com o Lucas Moura voltando também? Tem o Arthur, que passa a ser um dos jogadores mais importantes do elenco e com o que vem jogando e ganhando cada vez mais a confiança do Dorival Júnior. Galera, o São Paulo não tá ficando brincadeira não, muita coisa aqui nesse vídeo, então chega comigo, chega nesse like e bora falar de tudo isso aí. Mas antes, esse vídeo aqui é um oferecimento da nossa parceira A Gringo te dá uma moral, ajuda demais aí no licenciamento do seu veículo. Chegou o momento de licenciar os veículos de placa São Paulo e a Gringo te facilita com os débitos. Se tiver IPVA atrasado, multa, se tiver débito pendente, não licencia. Então para de passar aperto. Tá com o documento atrasado, tá com débito pendente, não tá conseguindo licenciar, a Gringo te ajuda nesse parcelamento dos débitos aí em até 12 vezes. Presta atenção que tem cupom, tem promoção aí. Se parcelar acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, ganha mais de 20% de desconto na parcela. Didi, eu quero fazer, como é que eu faço? Corre aí, não perde não. Vai, baixa o aplicativo da Gringo no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou por esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que você já vai direto para o app da Gringo, põe a placa do seu carro aí, consulta os débitos e você já faz toda a operação pela Gringo. Parcela se você quiser em até 12 vezes, parcelou acima de 10, usando o meu cupom TIDICO20, 20% de desconto nas parcelas aí do que você faz aí, né, do parcelamento dos débitos com a Gringo. Então é muito legal, né? Corre aí e aproveita. Galera, novidade espetacular envolvendo Gustavo Scarpa que está vindo, já deu ok, São Paulo corre com os trâmites finais para fechar com o Gustavo Scarpa, que é um meia atacante clássico. É exatamente a opção que nós pedimos. O técnico Dorival Júnior falou na coletiva, né, na última coletiva, que tá muito raro um meia assim e tal, dando ali, né, vendo hoje, parece que o Dorival já sabia desse negócio, dessa chegada do Gustavo Scarpa, né, nessa negociação com o Gustavo Scarpa, que é sim um cara muito importante, que é um cara que joga demais, que é um cara que tem uma carreira espetacular, que é um cara clássico 10, que é um meia armador, que é um cara de bola parada, é um cara que sabe bater na bola e ganhou muitos títulos para isso. O Gustavo Scarpa tem uma conversa da situação muito polêmica que acontece direto no São Paulo, que é em relação aos altos e baixos que vivem Luciano e Caleri. O Gustavo Scarpa é um dos caras que pode melhorar essa história no São Paulo. Ele pode fazer a bola chegar mais fácil no Caleri. Gustavo Scarpa, ele é perito em lançamento e principalmente nesse futebol moderno, cruzamento. Só que o Gustavo Scarpa, ele sempre foi um meia, um 10 clássico pelo trabalho que ele fez no Fluminense. No Palmeiras, ele jogou em várias posições, jogou de lateral, jogou meio que de ponta, mas aonde ele funcionou certo era naquela meia direita, ponta direita. Onde ele brilhou muito no Palmeiras foi onde ele fez aquele trabalho que foi tipo o do Wellington Rato. A posição do Wellington Rato no São Paulo com o Dorival em 2023 foi muito parecida com a do Gustavo Scarpa quando ele teve o melhor momento no Palmeiras. Ele caía pra direita, mas ele não era ponta. O Rato parecia um ponta, mas ele não era. Na hora de ser um ponta igual o Arthur, não era. O Gustavo Scarpa e o Rato puxam a bola pro meio, né? Vão puxando pro meio pra cruzar, pra fazer o arremate, cruzamento, chute direto, né? Puxando sempre pro meio. Galera, o Gustavo Scarpa, e aí também tem a composição, né? Como é que fica esse São Paulo? Fica um São Paulo muito forte, com o Lucas, com o Arthur, com o Gustavo Scarpa. Mas antes de falar disso, o Gustavo Scarpa, pra quem não sabe, Gustavo Scarpa foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras 2018 e 2022, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2020,
duas vezes campeão da Libertadores com o Palmeiras, 2020 e 2021, e duas vezes campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Fora a Copa Sul-Americana com o Palmeiras, fora a Paulista, é um cara multicampeão. E por que o Gustavo Scarpa, ele é tão importante em relação a isso? Porque ele é um ganhador de títulos. Nós temos os principais jogadores do elenco, os caras ali que nós entendemos ser os donos do São Paulo, né? Os caras que mais mandam no vestiário, os caras que querem fazer acontecer, os caras que têm a maior moral lá no São Paulo. Arboleda, Caleri, Luciano, esses caras, independente da discussão que dá e tal, se é bom, se não é, não tô nem entrando nesse mérito da questão, esses caras, eles não ganharam absolutamente nada. Esses caras, eles não são ganhadores de títulos. Um cara da bagagem do Gustavo Scarpa, chegando da forma que chega no São Paulo, ele muda muita coisa, porque é um cara multicampeão, é um cara que ganhou muitos títulos, é um cara que conhece o caminho da vitória e conhece o caminho dos títulos recentemente. Dá pra trazer essa carreira do Gustavo Scarpa, não é um cara que vem da Europa, que já vem muito velho, não. É um cara que ganhou recentemente, que tá melhor acostumado com esse futebol moderno, há muito que nós não temos. É um cara que ganhou muito aqui no Brasil. Quanto tempo faz que nós não temos um cara que não ganhou muito aqui no Brasil? O Gustavo Scarpa, ele é esse cara. Ele... Perdão, gente. Ele ganhou muito pelo Palmeiras, por esse Palmeiras recente, digamos, por esse novo Palmeiras, né? Depois de tudo que fez. Ele ganhou no Galo, ganhou no Atlético Mineiro. Então é muito importante você ter um cara desses, porque por mais que a gente goste de alguns jogadores que estão lá no São Paulo, não são ganhadores, não tem esse currículo, esse repertório, esse bom histórico de títulos, por exemplo, que o Gustavo Scarpa tem. Então isso faz diferença na hora do dia a dia, na hora de você ganhar o jogo, na hora de você fazer uma grande disputa, na hora de jogar um clássico, na hora de jogar uma quarta de final, uma semifinal. Ter um cara desse é primordial. Fora que ele é o cara que nós mais precisamos nesse momento. É uma contratação assim tão pontual que eu particularmente adoro, que é como se fosse encaixar ele ali. Claro que tem o Lucas. O Lucas deixa o São Paulo, pra mim, muito forte também. O Lucas, ele deixa o São Paulo, assim, espetacular quando ele voltar. O Lucas, a gente não conta com ele mais pra 2026, pra 2027. Só que nesse momento, você colocar um Gustavo Scarpa, imagine quando o Lucas Moura voltar. Você coloca o Gustavo Scarpa, você coloca o Arthur com o Lucas, e aí você escolhe entre Luciano e Caleri, sei lá. O Caleri pode estar muito mais municiado. Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas o Caleri não é que ele é ruim, não é que ele não tá jogando nada. A bola não chega. Então, trazendo um cara igual o Gustavo Scarpa, isso significa que a bola vai chegar muito mais. Nós estamos vendo o São Paulo precisando muito, muito dessa posição do meio atacante, e o Scarpa, ele é perfeito, porque ele pode ajudar tanto o Arthur quanto o Caleri. Nós vemos que quando o Arthur está muito marcado, o desempenho, o rendimento do São Paulo cai em relação ao ataque, em relação às chegadas de bola no Luciano e no Caleri. Quando o Arthur está muito marcado, porque o Arthur, ele tem sido um dos melhores do time. E aí você coloca o Scarpa para dividir esse peso, para dividir essa carga com o Arthur, fica simplesmente espetacular. O Gustavo Scarpa é um jogador pontual ali, é um cara que, olhando taticamente, olhando o momento atual, ele encaixa perfeitamente nesse São Paulo. E aí nós temos uma outra situação envolvendo o Iago Borducci, que é o Dorival jogando com 3 zagueiros, nesse 3-5-2, ele coloca os laterais como alas, né? E o Iago pode fazer essa carga pela esquerda, porque a direita vai ficar muito forte, com o Gustavo Scarpa e com o Arthur. Você colocando o Iago ali na esquerda, o Iago tá dando conta do recado. Você ganha esse equilíbrio no ataque, essa condição mais facilitada da bola chegar mais rápido ou meramente chegar pro Caleri. Então o São Paulo fica fortíssimo, fortíssimo nessa nova composição. E agora tá meio claro, né, que pro técnico Dorival Júnior, ô Dorival, e aí, sabia ou você não sabia ou já sabia? Parece que você já sabia de alguma negociação envolvendo o Gustavo Scarpa, que está para fechar com o São Paulo agora. E eu
Simplesmente adoro, simplesmente acho muito bacana, olhando, analisando friamente o time que o São Paulo já tem e o time que o São Paulo está montando. Mas agora presta atenção aqui, continua prestando atenção aqui porque tem uma parada simplesmente espetacular, um jogador espetacular, Nicolas Borges, da base do São Paulo, jogador de 20 anos que estava emprestado para o Juventude, mas sempre foi do São Paulo. Nicolas Borges, ele é um meia atacante, fazedor de gol e ele bate com as duas pernas. Tem 20 anos e ele bate com as duas pernas, tem um futebol simplesmente impressionante. Então, além do Gustavo Scarpa, nós temos esse outro cara que ele é extraordinário, já da base do São Paulo, e dá até para fazer um comparativo com o Gustavo Santana, que é um cara que veio do Cuiabá e ele já ganha destaques para jogar no time principal do São Paulo. Agora tem o Nicolas Borges, que independente da chegada do Gustavo Scarpa, de como é que vai ficar o time, o Nicolas Borges, ele é um cara para jogar agora. E esse é o momento em que nós esperávamos, que nós estamos esperando do São Paulo fazer isso. Nós estamos vendo que o São Paulo passa por uma situação inaceitável de não colocar esses jogadores, de não trabalhar mais os jogadores da base. Nós estamos vendo que alguns jogadores que surgem, não são todos, é verdade, não são todos, mas não são todos que são estrelas, não são todos que são igual o Antony, igual o David Neres, igual o Endrick, igual o Estevão do Palmeiras, não são todos, mas nós já vemos que tem jogadores ali que podem fazer de forma parecida, podem ter uma carreira parecida, só que no São Paulo não estão nem dando a chance, então isso está muito errado. O Nicolas Borges, ele pede passagem, tem ganhado destaque, ele é um cara que sempre que jogou pelo São Paulo no Sub-20, ele detonou, ele literalmente detonou os jogos, é fazedor de gols e fazedor de golaços, Então assim, como é que você quer ter? Você não vai achar, não vai ter como contratar um Kaká, um Lucas Moura, não vai ter como contratar jogador assim. O Lucas voltou porque era o São Paulo e tal. O Kaká, se tiver um Kaká hoje em dia que não existe mais, nem o De Bruyne jogou. O De Bruyne foi um craque, mas não jogou igual o Kaká. Não chegou nem aos pés do Kaká. Kaká, ele foi o último melhor do mundo antes da era Cristiano Ronaldo e Messi. Então o São Paulo não vai contratar um jogador assim. Não vai ter como contratar um jogador assim. Olha esse Almada. O Almada, ele... acho que ele não serve... Hoje ele é um dos melhores meias aí. E o Dorival falou... Não tem mais meia no futebol, tá raríssimo. E aí chegando o Scarpa. Mas esse Almada, ele não serve pra amarrar a chuteira do Kaká. E hoje em dia, ele é um jogador sensação aí. Tava briga pra ir pro Flamengo, acabou indo pro River. O cara que custa muito, quando veio pro Botafogo, ganhou. E era um cara caríssimo. Então vai ser muito difícil o São Paulo contratar um cara assim. Então o que o São Paulo precisa fazer para ter meias assim? Para ter meias atacantes que chegam na área, que chegam fazendo gol? Você precisa tirar da base. Esse Nicolas Borges é um cara pro São Paulo tirar agora. Fazer exatamente isso, não é pra queimar o garoto, não é pra pular etapas, é pra fazer uma transição saudável de ir colocando o cara pra jogar. Nós estamos vendo que o Rian Francisco já poderia, nós colocamos uma esperança, nós temos uma... Nós colocamos uma expectativa muito grande no Rian Francisco e pra mim ele merece essa expectativa. Só que, e nós já vimos que era pro Rian ter muito mais oportunidades em relação ao time que o São Paulo enfrenta. Vimos muitas vezes entrar Ferreirinha, André Silva, Tapia, vimos vários jogos que o Luciano não estava bem, o Caleri, os principais aí. Então a gente pega o que aconteceu com o Rian Francisco, com o próprio Henrique Carmo, com o próprio William Gomes, com o Paulinho, tá acontecendo com o TT, com o Luca. Deveriam ter tido muito mais oportunidades com o time que o São Paulo tem. Olha aí agora esse Nicolas Borges. Esse Nicolas Borges, ele já pode jogar também. Ele está pronto, ele está preparado para jogar. Porque assim, você vai trabalhar com o quê? André Silva de novo? Porque eu vi na temporada passada o André Silva jogar de meio atacante. O cara que tinha vindo era o Tapia.
Aí você tem, mas o menino é novo. E o Cauli? O Dorival tá com uma promessa aí de tentar fazer com que o Cauli dê a volta por cima. Acho legal, acho interessante, beleza, o cara tá no elenco. Mas assim, qual que é a esperança, a expectativa em cima do Cauli? Muito mais em cima do Nicolas Borges. E tem uma outra coisa, ele já nem é mais tão novo assim. Nós vemos no Palmeiras e em outros clubes os caras entrar com 17, 18 anos já ganhando protagonismo. 16, 17, 18, 19. Por que no São Paulo não pode jogar? É exatamente a mesma coisa. E jogadores como Estevão, Endrick, nós nunca vamos saber, mas eu tenho certeza que não é tão diferente. Pra mim, William Gomes, é que o Estevão ele joga muito, mas pra mim, se tá o Henrique Carmo, com o Palmeiras ali da forma certa como fez com o Estevão, se faz com o Henrique Carmo, pra mim a carreira ali, o futebol, ele é relativamente parecido. É que é difícil falar isso, é difícil porque nós nunca vamos saber, mas se você olhar o Henrique Carmo, ele tem muita qualidade. É que comparar hoje, pela carreira que cada um teve, nós nunca vamos poder provar que o Henrique Carmo é melhor que o Estevão. Nunca vamos saber. Se falar de carreira, de dinheiro, de onde tá, o Estevão é muito maior hoje que o Henrique Carmo. Mas pra mim o Henrique Carmo foi um baita de um jogador. Rian Francisco, esse Endrick, eu gosto. Eu acho o Endrick bom de bola, mas eu não acho tudo o que falam do Endrick. Não acho. Torço por ele, quero que dê muito certo aí na carreira, saiu daqui da gente, né, do Palmeiras ali. Mas eu não acho tudo isso. Se me perguntarem a 0 de jogo, se me colocarem com 17, se me colocar 18 anos lado a lado Endrick e o Rian Francisco, tô falando disso aqui sem clubismo, não preciso disso aqui. Sem clubismo, eu falaria que o Endrick é melhor. O Estevão não. Se colocar o Estevão e o... Pra ficar sem clubismo, pra ficar justo aqui, se colocar o Estevão com o Henrique Carmo na base ali, bem mais novinho, eu poderia preferir o Estevão, porque o Estevão é um cara que eu vejo muita qualidade. Agora, o Endrick... Pra mim, a 0 de jogo, poderia escolher o Rian Francisco ao invés do Endrick e o Paulinho também. O que não pode acontecer é os caras aqui do São Paulo não poderem jogar, não terem oportunidades. Porque olha, às vezes, a composição do time titular do São Paulo que entra pra jogar. Até ontem a gente tava jogando com o Tapia. Até hoje coloca André Silva. Aí na meia, você vai pra Cauli. Então não. É pra jogar o Rian Francisco e é pra jogar esse Nicolas Borges que está surgindo agora. Bem como o Gustavo Santana. E esse Nicolas Borges, ele é um cara que ele está preparado, já recebeu uma certa rodagem, ele está com uma roupagem de jogador sub-20, jogador da base, mas não é, já é um jogador pronto. Nós temos que perder um pouco disso também, a gente trata o Pablo Maia como se ele fosse ainda um garoto da base. Ele não é mais, ele sempre vai ser base nossa, mas ele é um jogador já mais velho, não é um cara mais tão novo. Esse Nicolas Borges tem 20 anos, já dá pra considerar esse jogador como um dos principais do time. Porque quando contrata cara de 28, 29, 30, tá muito velho. Então começa a dar mais moral, mais protagonismo e mais importância para os jogadores novos que já estão aí, como é o caso do Nicolas Borges, que é um meio atacante que tá com o gás todo, que já chega pra jogar, que já chega pisando na área e fazendo gols. Já tá aí, já é nosso, jogador extraordinário que o São Paulo já pode começar a aproveitar. E é extraordinário sim, é muito bom, porque nós estamos vendo Cauli custando 30 milhões. Então isso tá errado, tem que chegar e colocar um garoto assim da base urgentemente, porque o São Paulo já tá preparado pra fazer esse tipo de coisa e já pode jogar. Mas é isso, falei ou não é? Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Vamos deixando esse like aí, valeu e até a próxima.